Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sejam bem. Quem vos fala que sou eu, Wesley Hildon, e eu estarei aqui assistindo o videozinho O que pode impedir cada seleção de vencer a Copa. O que pode impedir? Será que é o ego? Será que é a falta de comprometimento dos jogadores? Vamos lá ver o que cada seleção pode... O que pode acontecer em cada seleção para elas não ganharem a Copa. Superar para conquistar. O que cada seleção precisa superar para conquistar a Copa do Mundo? Alguns países têm mais favoritismo pelo elenco, outros fizeram um ciclo melhor. E tem aqueles que chegam de 4 anos turbulentos, mas sempre são candidatos. Não tô aqui pra falar que time joga mais, posse de bola, nada disso. O Brasil sempre chega como favorito, tá ligado? É aquilo, Brasil é Brasil, 5 estrelas no peito, é isso aí. Mas esse ciclo nosso foi bem ruim mesmo. Tô aqui pra falar mais sobre coisas que não são tão relacionadas com o dentro de campo, mas que influenciam muito no resultado final. Se você quer um exemplo, vamos falar logo do Brasil, que pra mim, se crescer no emocional, a chance da Copa também cresce muito. Sim, tivemos um ciclo ruim, uma zona nas mudanças de treinadores, mas a gente pode usar até como exemplo as últimas Copas de como o emocional pode atrapalhar essa geração. Seja voltando bastante, lembrando em 2010 com o Felipe Melo perdendo a cabeça, Nossa, em 2014 com aquele apagão no 7-1, ou nos 4 minutos em que o Brasil não soube conduzir em 22. Manter a cabeça no lugar pode nos fazer evoluir em jogos que a gente não é favorito, ou que as coisas não sejam tão favoráveis. O que se encaixa perfeitamente com os nossos jogadores atuais, especialmente com os principais. Vini Júnior, todo mundo fala que joga mais pelo Real Madrid do que pela seleção, o que não significa que seja só mental, existe uma diferença. Bom, assim, também o... Nossa, mas o Vinícius Júnior jogou bem contra a Croácia, jogou bem. Aí entrou contra o Panamá, jogou bem também. Contra o Egito foi mais ou menos, mas... Ele tá vindo de uma sequência de atuações bem legais. Essa tática enorme entre Real e seleção, mas algumas decisões, algumas frustrações e alguns momentos mostram que existe também um lado emocional para essa adaptação. E essa personalidade para responder, para render com a camisa amarela na Copa do Mundo é uma coisa que preocupa muito e também é algo que influencia até a nossa torcida. A gente tem preferido ver jogadores que têm mais personalidade, como é o caso do Endrick, como é o caso do Ryan e como é o caso do Danilo. Tudo isso entra no mental forte. Existem líderes na seleção? Sim, mas se a gente for pensar só nesse ponto, não tanto dentro do campo, a chegada do Ancelotti é ainda mais fundamental. No Real Madrid, mais de uma vez, teve momentos em que o time dele... Nossa, eu tô sendo esse City, mas, galera, meu Deus, isso aqui não tem condição, cara. Tanto dentro do campo, a chegada do Ancelotti é ainda mais fundamental. No Real Madrid, mais de uma vez... Mano, só queria que o Vinícius não fizesse isso, pelo menos em um jogo... Nas quartas de final, na semifinal, tá feliz. Teve momentos em que o time dele esteve pior por 80 minutos e venceu jogos em 10, seja em quartas, semis ou até final de Champions. Saber sofrer é uma característica que pode ser muito decisiva para um time mais longe, ainda mais em uma Copa do Mundo. Tem exemplo de Copa para isso também. A Argentina em 22, se não tivesse um mental forte, talvez não conseguiria ter feito o jogo que fez depois de tomar 2 gols da França, ou até não tinha nem chegado na final, porque se você for lembrar o jogo contra a Holanda, eles sofreram gol e depois foram pros pênaltis. Óbvio que tem outros problemas, como eu disse antes. Não é só resolvendo isso que a gente vai chegar lá na frente. Mas se o Brasil superar essa parte emocional e conseguir ter um mental forte na Copa, podemos ver jogos Eu gosto muito do Casemiro, mano. O Casemiro é brabo demais, ele chega... difíceis em que o Brasil se mantenha, ao menos, equilibrado. Ele Aproveitando o que eu perde- falei da Argentina, nessa parte emocional, Viagem, acho que eles não né? têm problema. Talvez seja o time mais forte nesse quesito. Mas pensando nessa Copa, a dificuldade que eles podem ter seja com a sede de vencer de novo. Vamos lá, o elenco é praticamente o mesmo. Na real, essa Copa tá meio com ar de 2022 parte 2. Só que a diferença é que em 2022 a Argentina tinha sede pelo título. Esse ano eles vão ter? Não sei. Dessa vez, pra chegar a ser campeão, vai ter que ser de uma forma diferente. É óbvio que no minuto que rola a bola, tudo vai mudar. A gente vai ver o Dibu Martínez enlouquecido, um meio campo de Depou e companhia fazendo a desgraça na mente dos adversários, e o Messi, mesmo já mais velho, se tiver espaço, continuará sendo Messi. Mas vale lembrar que todos esses jogadores já estão um pouco mais experientes, não foram devidamente testados durante o ciclo, fizeram vários amistosos um pouco mais fracos, e chegando na hora do vamos Depou mesmo foi pra MLS, o próprio Messi na MLS e tal. Vários jogadores, eles não têm um time tão forte igual a gente em 22, não. ver é uma incógnita. O conceito de cachorro magro que a gente tá gostando de ver na seleção, com o Igor Thiago, com o Ryan, caras que tem que se provar, não existe na Argentina, porque os caras já se provaram. Essa Copa pode também ser mais como uma despedida ou a valorização de toda a história que ele e esse elenco têm com a Argentina. A minha sensação é que com o passar da competição, a gente vai ver se o Messi vai ter a mesma gana que ele tinha em 2022, porque se ele tiver, a Argentina é muito forte, como sempre foi. Avançando, vamos falar da França, que tem muita gente que considera a grande favorita pra Copa, inclusive eu, porque tem o melhor elenco, mas olhando pra coisas mais abstratas, a França vai ter que saber manejar o ego e a soberba. É um time de estrelas, o ataque então nem se fala. Jogadores que têm personalidade pra decidir de diferentes formas, vencedores por onde passaram, inclusive com caras que já decidiram em outras Copas do Mundo. Mas se esse encaixe não for adequado, ou se... Nossa, esse time, velho. Dembélé, Mbappé, Olise,
Douê, Barcola, nossa senhora, esse ataque aí, meu Deus, Camavinga. Nossa, não quero nem pensar. Algum jogo específico, a França entrar um pouco desligada, pode ser até que seja eliminada para um time considerado mais fraco. Que não aconteceu nas últimas duas Copas, eles chegaram em duas finais, então tem jogadores que estão acostumados com esses momentos, mas pode ser que eles relaxem e deixem algumas coisas passar. Eles têm o melhor jogador do mundo no elenco, tem também um Olise que tá em clara evidência no futebol mundial, e falar do Mbappé é perder tempo. Que personalidade pensando em Copa do Mundo. Mas só imagina, a França perdendo para uma Hat-trick no último. seleção mais fraca, um gol cagado, sei lá, ia virar um caos dentro do campo. Em 18 era mais equilibrado, o time foi campeão com vários jogadores protagonistas. Em 22, Benzema se machucou, Pogba se machucou e foi uma Copa extremamente centralizada no Mbappé. Isso vai acontecer de novo? Provavelmente não, tem mais jogadores agora, então o Deschamps tem que saber manejar esses egos e como ele vai montar esse time. Falar de soberba também, a declaração recente do Cherki, que ele falou que eles não são favoritos, mas vão amassar todos os times, pode envelhecer bem mal. Aquela velha história, a soberba precede a queda, talvez o maior inimigo. Lembrando que o Mbappé também, antes da Copa de 22, falou que o que importava era só a Europa, porque não tinha muita seleção boa aqui na América do Sul, tá ligado? Brasil, Argentina, mandou um abraço. Colômbia, quero mandar Da um França abraço. pode ser a própria França. Eu acharia um dos grandes momentos da Copa se a França caísse por uma seleção fraca, até pra ilustrar a fase do Mbappé também. Eu não sei se ele é ditador também na França, mas a imagem recente dele se colocando à frente do presidente da França é muito engraçado. Quem viu isso é genial. Franceses esses que perderam pra Costa do Marfim num dos amistosos pré-Copa, que sinceramente, o que quer dizer? Nada. Assim como a França Mas se fosse o Brasil perdendo pra Costa do Marfim, nossa, crise. 6-2 pro Panamá, nossa, tá horrível. Aí a França perde pra Costa do Marfim, normal, é amistoso, ninguém liga. Eu tô vendo vocês. tropeçou, a Espanha também tropeçou, e lá as dúvidas são diferentes. Talvez o grupo mais equilibrado pelo ciclo que fez, mas o que a Espanha pode ter que superar é a dependência de alguns jogadores. Não que a Espanha seja um elenco tão individual, tá? Porque não é. Mas o fato do Lamine chegar machucado, do Nico Williams também, que são jogadores primordiais para esse time desempenhar, tem que ser colocado na equação. Eles vão voltar durante a Copa, mas a minha pergunta é a que nível? Será que eles vão ter ritmo de jogo o suficiente? Será que ele vai Neymar vai voltar, tem que voltar com ritmo, metendo gol. Vai meter 2 gols contra o Haiti, anota. começar a ficar mais aparente só depois? Essa é a pergunta. Venceram sim a Euro, chegaram sim à final da Nations. Em futebol apresentado nos últimos 4 anos, é difícil apontar os que chegam próximos à Espanha e por isso são favoritos. Mas as dúvidas físicas podem fazer com que o time comece a Copa em marcha um pouco mais lenta. Se quiser citar outra coisa, tem também o peso da responsabilidade. Em 2024, a gente viu o Yamal chegando como promessa na Euro, agora ele chega como principal responsável de conduzir a Espanha. Não que isso seja um problema pra ele, mas acho legal citar. Já provou que tem personalidade pra ir pra cima de qualquer um, então se todos eles voltarem bem e a Espanha conseguir ter o time completo quando precisar, aí vai fazer muita diferença. O que faria muita diferença pra mim seria você deixar o seu like e se inscrever aqui no Inclusive, a semifinal, as quartas, eu acho, né? Brasil, Inglaterra, Portugal e Argentina, Espanha e França. Meus amigos, olha isso. no canal, não tô deixando vocês sem vídeo, então por favor, me dá uma chance, tá chegando a Copa. Esse aqui pode ser um pouco mais simples, porque eu tirei o siso, mas semana que vem já tô preparando muita coisa, então não perde. Te garanto que vai ser Eu acho que vai ser Brasil e Argentina na semi e Brasil e Espanha ou França na final. legal. Vamos adiante falar dos últimos 3 times que dá pra ser considerado como candidatos, começando pela Inglaterra, que teve toda a polêmica do Tuchel na convocação e os fantasmas que a Inglaterra vai ter que superar são basicamente os mesmos de toda a Copa. Se vão conseguir transformar a empolgação em um time de verdade, porque é batido. Toda vez a Inglaterra tem um grande elenco, muito bons jogadores nos melhores clubes do mundo, mas chega na Copa e decepciona. Podendo até chegar longe, mas o futebol apresentado nunca é o ideal. Não vale só pra Copa, torneio de seleções em média, e tem toda a zica quando eles chegam lá também. Chegou nas últimas 2 finais de Euro e não venceu. Dessa vez conta com o Kane em uma temporada abissal, fazendo muitos gols no Bayern, que pode ser decisivo dentro de 8 jogos. Mas sempre parece que a Inglaterra vai dar um mole e perder de uma forma totalmente bizarra. Tentando defender a Inglaterra para esse 2026, pelo menos as escolhas do Tuchel parece que ele quer uma identidade diferente. Não levar o Foden e o Palmer parece loucura, realmente mas se o Tuchel quer montar um grupo, isso deixa pelo menos uma pulga atrás da orelha. Vai que dessa vez ele monta um grupo forte que não são vários jogadores soltos. Pode acontecer? Sim. Eu acho que vai? Não, mas é possível. Inclusive, passando em primeiro, eles podem pegar o Brasil nas quartas. E pensando em todas as nossas histórias em Copas do Mundo, toda vez que a gente pegou a Inglaterra, o resultado final foi bom. Então vamos torcer para os ingleses avançarem, porque eles nos ajudam a chegar mais longe sempre. 2002, falei da Inglaterra, vamos falar do time que a gente venceu na final, Alemanha. Ninguém dá muita bola, mas o time deles é organizadinho, tá? Talvez o maior desafio para os alemães é fazer com que a Alemanha volte a ser vista como a Alemanha. A história deles em Copas carregam algumas constâncias, o equilíbrio, o jogo coletivo, a mentalidade, coisa que nos últimos mundiais meio que se perdeu. Em 2014 tinha aquele super time extremamente coletivo, parecia que a identidade
identidade ia continuar, que iam continuar daquela forma, mas em 2018, na fase de grupos, perderam a estreia pro México, venceram a Suécia, mas muito graças a um gol espírita do Kroos, e caíram para a Coreia do Sul. Resultados nada condizentes com a história alemã. E em 22, era para melhorar, mas não aconteceu, caíram na fase de grupo de novo. Dessa vez num grupo mais difícil, verdade, mas de virada pro Japão. Tudo que foi construído em 2014 parecia ter acabado, e pra Copa de 2026, pouco daquela identidade. E eles têm um baita time, né? Tipo, tem Kimmich, tá ligado? Tem muito jogador bom. Antigamente ninguém queria pegar a Alemanha. Hoje, ninguém também quer, mas tem times que dão um pouco mais de medo. Mas a Copa do Mundo, na última Euro, a Alemanha foi bem e tem jogadores interessantes, tanto mais jovens quanto mais velhos. Neuer funciona mais como um elo desse time, um jogador que vai trazer tanto a liderança quanto a experiência de um já campeão. Liderança que também traz o Kimmich, mas olhando pra parte da frente, a juventude pode ser um diferencial, pois os alemães têm Musiala e Wirtz. Eles não vêm do melhor momento da carreira. Tu manja demais de futebol, velho. O Wirtz não teve um grande ano no Liverpool e o Musiala vem de uma lesão muito recente que foi muito séria. Mas se eles jogarem bem, a chance da Alemanha aumenta muito. Dessa vez só um milagre para eles serem eliminados na fase de grupos e o grande teste mesmo vai ser se realmente acontecer o Alemanha e França nas oitavas. Esse jogo com certeza muda a perspectiva pros dois. Quem vencer ali tem grandes chances de avançar mais e até, por que não, ser campeão. Por último, deixei para falar de Portugal, que é até difícil de apontar a grande dúvida. Se a Alemanha eliminar a França, vai ser muito mais fácil a gente pegar eles na final e amassar. Porque eles têm elenco, têm motivação e também têm até uma experiência em vencer títulos. Só que se a gente for lá pra Copa do Mundo, eles não têm tanta. O que pesa na balança pode ser o passado em Copas. Portugal nunca chegou tão candidato ao título quanto tá chegando esse ano. O que não deveria ser um peso pros jogadores, porque tem vários bicampeões de Champions, vários jogadores de anos de Premier League, isso que eu nem citei, Cristiano Ronaldo. Então, em teoria, esse clique no Mundial vai acontecer até de forma natural. Porém, em 2018, caiu nas oitavas de final, muito antes do que se esperava que podia chegar, assim como na última Copa do Catar caiu para Marrocos. Esse grupo tem que tratar todo o jogo como uma final, porque não tem aquele peso de camisa. Portugal vai ter que se provar sim. Não pode morrer na praia antes do que se espera. Tem elenco para chegar longe? Tem, mas tem que provar isso. De qualquer forma, de positivo, a gente tem que falar da motivação. Claro, pela última Copa do Cristiano Ronaldo, então o mundo vai estar de olho nos portugueses, que sim figuram entre os top 3 do Mundial. Mas como... Nossa, cara, vai ser triste, né? A última dança de Messi, Cristiano e Neymar. Depois disso, ó vida aos céus. Motivacional pra eles também dá pra citar o Diogo Jota, que com certeza estaria dentro desse grupo brigando por esse título se tudo aquilo não tivesse acontecido. Como a gente pode ver, todas essas seleções têm desafios pra superar, uns mais fáceis, outros mais difíceis, mas é óbvio que na Copa do Mundo muitas coisas podem acontecer. Tem outros times que podem superar e provar outras coisas nesse Mundial. São coisas abstratas, verdade, mas a gente já o Memphis, o Coringão. Viu muito time perder Copa por causa de emocional, por falta de ambição ou até pra si mesmo. Futebol não é ciência exata e Copa é legal também por isso. Nos resta apenas saber qual vai ser o país que melhor vai lidar com as adversidades. E se superando isso, a chance de vencer aumenta. Esperamos ver um Brasil mais forte mentalmente para que na hora que apertar, a personalidade e o talento aparecerem. Acabou o vídeo. Galera, nossa, que vídeo bom, se inscreva lá no canal do AtacoFoot. Canal muito massa mesmo. E é isso, galera. O Brasil, se tiver uma mentalidade, ele consegue chegar muito bem. Porque a gente tem estrela do Endrick, do Ryan. A gente tem jogadores muito bons e bem consolidados também na Europa. Como Matheus Cunha, Rafinha, Vinícius Júnior. E também temos os jogadores mais experientes, como Casemiro, o Danilo. Não concordo aí muito com a convocação dele, mas temos o Danilo também como grande capitão, que ele foi convocado para ser assim. E temos o Rei Neymar, né, galera? Então, tipo assim, a gente tem um elenco muito bom. Se você for comparar com as outras seleções, a gente bate de frente com quase todas. Só a França, que a França é bizarramente disparado. Mas as outras a gente tá em nível de igualdade muito legal em comparação ao elenco. E com o técnico também, a gente tem o melhor técnico da história, assim, pra mim. Eu acho que ele Ancelotti e Guardiola estão assim, pra ver quem são os maiores da história. E a gente tem um dos melhores treinadores. E a gente tem um treinador bom, a gente tem um elenco bom, agora só falta a mentalidade. Mas é isso aí, muito obrigado por quem assistiu o vídeo até aqui, deixa o like, compartilhou, se inscreve aí. Eu faço live aqui no YouTube e na Twitch, então segue lá, é o Wesley Hildo em tudo, beleza? Valeu, fui, tchau!